Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura, hoje sobre o tema teatro romântico. Mas antes de discutirmos esse conteúdo, eu trouxe um texto para compartilhar com vocês, que além de muito bonito, pode nos ajudar muito na nossa relação familiar. O título do texto é Mães Más. E ele nos diz o seguinte: um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso e em momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava nosso celular de madrugada e fuçava nos nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir e bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde à noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Um texto de autoria de Dr. Carlos Rectoiá, que é um médico psiquiatra. Então, na última aula, nós estudamos um pouco sobre a prosa urbana e vocês em casa fizeram a atividade das páginas 37 a 39 do livro integrado, além das questões 13 e 14 da hora de estudo, e são essas questões que nós vamos resolver a partir de agora. Então peguem o material para conferir aí comigo as respostas, tá certo? Na primeira questão, nós temos aqui um trecho do romance Senhora, de José de Alencar, não é? E esse romance, ele apresenta um enredo amoroso que envolve dinheiro. Fernando e Aurélia se apaixonam nessa história, né? Mas ele a troca por outra em função do dote. Vocês sabem que, antigamente,
os rapazes, quando noivavam com as noivas, recebiam um dote dos pais das noivas, né? E aí, ao receber uma herança inesperada, Aurélia, por meio de seu tutor, propõe a Fernando um contrato de casamento. Quer dizer, eles namoravam, eles eram noivos, mas durante o noivado com Aurélia, Fernando encontrou uma noiva mais rica, consequentemente, ele ganharia um dote maior e ele abandonou Aurélia por esta moça mais rica. Ironicamente, Aurélia enrica, ela fica rica porque ela descobre uma fortuna que um parente deixou para ela. E aí, como ela fica rica, e naquela época as mulheres não podiam gerenciar seus recursos financeiros, né? Sua riqueza, ela contrata um tutor. E é esse tutor quem vai resolver tudo para ela. E aí ela manda esse tutor procurar Fernando Seixas e oferecer a ele um contrato de casamento. Mas com uma condição. A condição é que ele não saiba quem é a noiva até o dia do casamento, né? Quando ele descobre que a noiva é Aurélia, ele fica muito feliz, né? Porque ela já tinha sido sua noiva e era realmente a mulher que ele amava, né? Mas eles se casam e na noite de núpcias, Aurélia humilha Fernando Seixas o quanto pode para se vingar daquela troca, né? Daquela humilhação que ele também a fez passar, trocando ela por uma moça mais rica. Então ela quer se vingar dele, porque ele a abandonou anteriormente, né? Porque ele aceitou casar por dinheiro. Então, eles vão casar, ela vai humilhar ele e eles vão passar a viver uma vida de aparências. É disso que esse texto fala, tá certo? Mas veja bem, depois da leitura desse texto que vocês já fizeram, né, para resolver as questões, a primeira questão diz assim: esse romance é dividido em 4 partes: o preço, quitação, posse e resgate. Esses são os títulos dessas 4 partes que formam o livro Senhora. Então, o trecho lido pertence à parte final, pertence ao resgate. Justifique essa afirmação comentando o texto. Então, nesse trecho, Fernando Seixas está resgatando sua honra e sua liberdade, devolvendo a Aurélia os 20 contos de réis que ela gastou para comprá-lo como marido, né? Então, Fernando Seixas, após a humilhação que a Aurélia impõe a ele, se sente muito ofendido e vai fazer de tudo para devolver esse dinheiro para ela, né? Na segunda questão, considerando os subtítulos das 4 partes do romance, é possível afirmar que seu título é ambíguo? Por que ambíguo? Então, ele é realmente ambíguo. A resposta é sim, né? A primeira resposta é sim. Mas para responder o porquê ele é ambíguo, nós podemos colocar o seguinte, que a palavra senhora, nesse caso, significa tanto a dona de algo, quanto a forma educada de se dirigir a uma mulher. Na terceira questão, que provas Fernando tem de que Aurélia considera a relação entre eles uma transação mercantil e não um casamento de conveniência, né? Então, ela não trata como marido, né? Ela o trata como uma mercadoria comprada. Tanto é que ela guarda consigo o papel dessa venda, o papel dessa compra, né? Na quarta questão, Fernando preocupa-se em justificar com Aurélia seu comportamento anterior. Segundo ele, por que aceitou casar-se com ela? E aí, ele aceitou casar-se com ela porque, não tendo o dinheiro para cobrir uma dívida, ele quis cumprir com sua palavra e casar-se, em vez de tornar-se um caloteiro, não honrar o compromisso firmado. Na quinta questão, considerando o comportamento de Aurélia, descrito na cena, é possível afirmar que ela mantém que sentimento em relação a Fernando? Ora,
um sentimento de quem ama, né? O comportamento de Aurélia indica que ela ainda ama Fernando, né? Porque ela se sobressalta, ela arranja os dentes, ela hesita para não demonstrar comoção, né? E guarda ainda a fita que recebeu com um ramo de violetas como presente de Fernando. Na sexta questão, é possível considerar românticos a trama do romance e o comportamento dos personagens? E a resposta é sim. Por quê? Trata-se de uma história de amor em que cada personagem age de acordo com seus ideais. Sua concepção de honra, com base no questionamento de se é ou não possível superar barreiras financeiras e ser feliz no amor. Lá na sessão Hora de Estudo, nós temos a questão 13, que vai trazer um texto para nós, Manuel Antônio de Almeida, retirado do livro Memórias de um Sargento de Milícias. E após essa leitura, as questões pedem o seguinte: com base no texto, na leitura do romance Memórias de um Sargento de Milícias e no contexto do romantismo brasileiro, marque as proposições corretas. Estão corretas aqui apenas as proposições 4 e 8. Portanto, a questão pede um somatório. E o resultado desse somatório é 12. Né? Na 14ª questão, o enunciado diz: em uma passagem célebre de Memórias de um Sargento de Milícias, pode-se ler, a respeito da personagem de Leonardo Pataca, que o homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo. Então, de que maneira, na letra A, né? De que maneira a passagem acima explicita o lugar peculiar ocupado pelo livro de Manuel Antônio de Almeida no romantismo brasileiro? Então, a resposta dessa letra A é a seguinte: o narrador se refere a Leonardo Pataca de modo irônico, quando ele diz: o homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo. Fato que revela uma ruptura com a regra de escrita dos folhetins românticos que procuravam exaltar as características nobres dos personagens em vez de ridicularizá-los. Na letra B, o enunciado diz como essa peculiaridade do livro se manifesta, de maneira geral, na caracterização das personagens e na construção do enredo. Então, a resposta é: os personagens desempenham um papel de alegorias. O que são alegorias? Representações simbólicas dos tipos humanos e sociais existentes naquela sociedade. Grande parte desses personagens pertence à classe média baixa, que luta pela sobrevivência do dia a dia, realizando tarefas subespecializadas e que compartilha valores éticos e morais distantes dos típicos personagens idealizados dos romances românticos de amor. Quanto ao enredo, observam-se supressões da narrativa, ou seja, cortes, né? Anulações, cessões, né? A utilização de uma linguagem mais objetiva e um tom humorístico na abordagem dos problemas sociais. E aí, corrigida essa atividade, nós vamos iniciar essa discussão sobre o teatro romântico, que é o assunto da aula de hoje. O objetivo de nós estudarmos o teatro romântico é para conhecer outros gêneros em prosa e o teatro produzido na época, tá certo? Então, é um conteúdo que está aí nas páginas 39 a 42. Eu devo lembrar vocês que a leitura na íntegra desse conteúdo que está nessas páginas 39 a 42 é indispensável para a compreensão de todo esse conteúdo, né? Além da explicação que eu vou fazer agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o período do romantismo foi fundamental para o desenvolvimento do teatro nacional. Nós já vimos nas aulas anteriores que o período do romantismo foi fundamental também para o desenvolvimento de uma série de outras questões
importantes para o Brasil, né? Naquele período. E com o teatro não foi diferente, tá certo? Então ocorreu aqui, durante o romantismo, um salto de qualidade na produção teatral brasileira, né? Na produção teatral nacional. E esse salto de qualidade teve a ver com vários fatores que foram se articulando, né? E criando condições para que as atividades teatrais passassem a ocupar um papel muito importante no cenário cultural brasileiro. Isso se consolida, obviamente, nós já vimos isso nas aulas anteriores, com a chegada da família real ao Brasil. Porque com a família real no Brasil, surgem alguns sinais de mudança nesse universo. E vários escritores dedicaram parte de seu tempo para a escrita de peças teatrais, como Gonçalves Dias, que lá nas primeiras aulas sobre o romantismo escreveu poesia nacionalista indianista, né? Joaquim Manuel de Macedo, reconhecido no romantismo como autor de A Moreninha, né? Castro Alves, que foi um poeta romântico da liberdade, né? O poeta romântico dos escravos, aquele que cantou a necessidade de libertação dos africanos aqui no Brasil. E José de Alencar, que foi um escritor romântico extremamente produtivo, né? Contemplou na sua literatura vários gêneros, várias modalidades literárias. Então, o grande nome do teatro romântico brasileiro, além de todos esses que eu acabei de citar, foi o dramaturgo Martins Pena. Né? Então, apesar de Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves e José de Alencar terem produzido peças de teatro, a partir de agora nós vamos nos deter a conhecer um pouco mais a obra teatral de Martins Pena, porque Martins Pena vai ser o maior nome do teatro romântico brasileiro, tá certo? Então, o que é que o próximo slide nos mostra? Que Martins Pena escreveu um tipo de teatro romântico que ficou conhecido como a comédia de costumes. E essa comédia de costumes conseguiu construir uma linguagem caracteristicamente romântica. Né? Martins Pena foi o grande mestre da comédia de costumes. Havia nesse tipo de teatro uma articulação entre elementos populares, assuntos nacionais, abordagem crítica dos problemas sociais. O objeto artístico de grande valor estético no romantismo brasileiro foram essas comédias de costumes. Não é? Então, nas comédias de costume, os comportamentos sociais serviam de máscara de atitudes moralmente incorretas dos personagens. E é nessa hipocrisia onde vai residir a comédia, a graça, né? O humor, a ironia, né? Vai residir aí, nessa hipocrisia. Então, Martins Pena, ele desmancha a dureza e as boas intenções presentes nos discursos de autoridades tidas como autoexemplo da vida em sociedade. E aí, os personagens da comédia de costumes de Martins Pena parecem defender princípios justos, mas no fundo, tudo não passa de um grande jogo de cena. Né? É tudo falsidade, é tudo hipocrisia. Então eles sempre defendem os seus próprios interesses, querendo levar vantagem em tudo, enganando pessoas, oprimindo outras, distorcendo as ideias para tentar atingir seus objetivos. Seus personagens são ridicularizados aos olhos do espectador por meio da encenação de situações que em muito se pareciam com acontecimentos do cotidiano. Né? Então, Martins Pena mostrava em seu teatro a realidade de um país atrasado, cuja ideologia central era a de aproveitar-se das brechas morais da sociedade, fazendo com que a plateia pudesse rir de si mesma,
mesmo que não se desse conta disso. E suas peças mais famosas são O Noviço, de 1845, Juiz de Paz na Roça, de 1838, e Os Douros ou O Inglês Maquinista, de 1845. Então eu trouxe aqui um trecho da peça teatral O Noviço, para que vocês possam ler e a gente possa comentar um pouco sobre esse texto. Então, nesse momento, pausem o vídeo e façam essa leitura. Leiam primeiro silenciosamente, depois releiam, tentando se aprofundar um pouco mais nesse texto, e daqui a pouco a gente volta para fazer os comentários, ok? Então, gente, sobre esse texto teatral, O Noviço, de Martins Pena, nós podemos observar que as comédias e costumes desse autor apresentam sempre um viés crítico, questionador dos valores da sociedade de seu tempo, né? A crítica feita pelo dramaturgo em O Noviço é o casamento feito por interesse. Duas características presentes na linguagem utilizada pelo dramaturgo nesse texto são, primeiro, a linguagem próxima da utilizada no cotidiano, e depois a facilidade de compreensão por parte dos espectadores, já que é uma linguagem bem cotidiana, né? Então, no decorrer de O Noviço, a personagem dirige-se diretamente ao público da peça teatral. E aí, no texto, esta indicação vem expressa pela locução à parte. A função de tal recurso é permitir que o espectador seja capaz de saber o que o personagem pensa. Então, veja bem, compreendida essa questão inicial aí sobre o texto teatral de Martins Pena, né, dentro do conteúdo do teatro romântico, vocês vão, para se aprofundar nesse conteúdo, resolver as questões 15 e 16 da hora de estudo, tá certo? Essas duas questões resolvidas, vocês podem enviar para mim até a próxima quinta-feira, tá certo? E durante a resolução, se surgir alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer de esclarecer a dúvida, tá certo? Então, por hoje, é só. O meu muito obrigado a vocês. Continuem se cuidando e não esqueçam, estude em casa, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.